Jonas 1, versículo também 1. Nós vamos ler até o versículo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Na minha versão está: clama contra ela também. Porque a sua maldade, ou seja, a maldade de quem? De Nínive, do povo de Nínive, subiu até a minha presença. A presença de quem? De Deus. Aí olha que interessante. Jonas se levantou, ele se levantou, né? Mas para fugir de onde? Da presença do Senhor. E Jonas, ele sai, ele foge para Tarsis. Desceu a Jope e entrou em um navio que ia para Tarsis. Tarsis é a mesma coisa que Nínive? Não sei. O que vocês acham? É a mesma coisa? Não. Jonas pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis. Para longe, aí reforça, né? Se não suficiente no começo do versículo, para longe da mesma presença do Senhor. Palavra do Senhor, meus irmãos. O tema da pregação de hoje é Jonas, a vontade de Deus e o chamado para a misericórdia. O Senhor tocou no meu coração para trazer essa mensagem justamente no momento em que nós estamos falando sobre o projeto de missão discipulado para a igreja, porque eu sempre entendi essa passagem, né? Quando você é criança, você vai para a escolinha dominical, você entende essa passagem de uma forma um pouco diferente do que ela realmente é, na minha concepção. E o principal para a gente entender essa passagem é justamente o que o versículo 3 ele diz 2 vezes. Jonas fugiu da presença do Senhor. Quantas vezes nós somos chamados a executar algo da parte do Senhor e da vontade de Deus, mas nós tomamos a decisão de fugir da presença do Senhor? Os irmãos concordam comigo? Quantas vezes eu, Lucas, já fugi da presença do Senhor? Muitas vezes eu, Lucas, estando nesse altar, aparentemente na presença do Senhor, fugi da presença do Senhor. Existe a possibilidade, meus irmãos, de estarmos na casa do Senhor, de cultuarmos na presença do Senhor e fugirmos da mesma presença do Senhor. Por isso que agora há pouco eu falei que pregar o evangelho do Senhor e discipular vidas é uma obrigação, é um chamado de Deus. E se executarmos algo diferente disso, e ao contrário disso, como Jonas estava a fazer, nós estamos indo contra a própria vontade do Senhor. Essa vontade, Dilson, que quando a gente prega sobre prosperidade e coisas boas, a gente fala que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Né? Minha camisa já até desbotou. Lembra da minha camisa que tinha escrito em inglês? Não vou aqui dizer, né? Boa, perfeita e agradável em inglês, porque eu não gravei, apesar da camisa estar toda esgarçada, né? Quando a gente quer falar algo no nosso interesse, a vontade de Deus é boa. Mas quando essa vontade ela é contrária à nossa vontade, Caio, ela não serve mais, não é de Deus, né? Quem sou eu para pautar aquilo que Deus acha se é bom ou ruim? Porque você sempre vai pautar, Márcia, do seu intelecto, da sua inteligência. Entretanto, meus irmãos, nós precisamos entender e interpretar a vontade de Deus da maneira que Ele tem para a nossa vida. O projeto que nós temos para a nossa vida precisa ser direcionada pelo próprio Deus. Vocês concordam comigo? O Senhor, Ele tem uma vontade e ela é imensa. Ele nos chama, Ele nos convoca, Ele nos comissiona, mas nós não podemos fazer como Jonas. Nós precisamos executar a boa vontade do Senhor, como o próprio fez subindo numa cruz.
Se eu for chamado para subir numa cruz, para morrer para um monte de gente que não me interessa, primeiro, sem contar de a pessoa ser pecadora, não merecer. Se a gente for falar só de interesse, se eu for depender disso para subir numa cruz, eu nunca vou subir numa cruz, porque não é do meu interesse. Imagina se não fosse do interesse de Jesus, você estava lascado, eu estava lascado. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós não precisamos, não podemos ter o espírito de Jonas sobre a nossa vida. Um espírito que foge da presença do Senhor. E Jonas não apenas foge, Jonas resiste à vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos em briga contra Deus, resistindo à sua vontade. E no versículo 3, como nós lemos, o autor escreve 2 vezes que Jonas foge da presença do Senhor. O chamado que o Senhor tem nessa noite para você, meu irmão, para você, minha irmã, ele é claro: vá e pregue a mensagem do Senhor, mesmo que seja para alguém que você acha que não merece. E era isso que Nínive era, uma cidade que não merecia, e principalmente Nínive era inimiga de Israel. Você pode dar uma misericórdia? Era uma cidade com um povo iníquo, um povo que não merecia, aos olhos humanos, e era, Caio, um povo inimigo. Por isso que Jonas foge da presença e da vontade do Senhor, porque ele fala assim: tu tá doido, Deus, eu não vou nada pregar para maluco, pregar para gente que peca, pregar para gente que não merece. Você entende que nós colocamos a nossa vontade na frente da vontade de Deus? Você está doido, pastor? Está quieto aqui, tem um monte de família na igreja, todo mundo louvando ao Senhor, um monte de milagre, testemunho acontecendo, vai inventar coisa de discipulado para trazer gente aqui para dentro. Bandido, prostituta. É isso, meu irmão, é isso, exatamente isso. Exatamente isso. Trazer gente que tem que está querendo se desviar, que os outros falam não tem que se desviar, não. Trazer gente que quer se separar. Trazer famílias transtornadas pela depressão e pelo transtorno psicológico. Essa é a vontade de Deus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se você concorda comigo, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Não existe um evangelho sem pregar a palavra do Senhor àquele que não merece, porque eu não mereço a vontade e a presença do Senhor na minha vida. Eu sou o pior de todos os homens. Eu tenho uma certeza, meu irmão, você nunca vai ver aqui subindo no altar dessa igreja um pastor, um homem de Deus, se colocando numa posição maior do que, melhor do que a igreja. Isso eu posso dizer com toda certeza, porque eu creio nisso, nessa equipe pastoral, eu creio nos pastores dessa igreja. E eu fico tão triste quando eu abro na internet e eu vejo o pastor se colocando numa posição maior do que a igreja, como se fosse superior à igreja. Nós precisamos entender que somos os piores de todos os homens. E por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja é consequência disso. A igreja se torna soberba. A igreja entende que ela não precisa alcançar aqueles que realmente precisam da vontade de Deus, e aí alcança a gente que está perdido dentro da igreja. Sai de uma igreja e vai para outra. Os irmãos entendem como que funciona? Quantas vezes já fui deslumbrado por um monte de história meio torta, aí quando você vai ver, quando você vai dentro da igreja, a igreja está lotada, mas é gente de uma igreja A, gente de uma igreja B, C, eu estou lá mesmo, não sou da igreja, não sou desviado. Nós somos chamados a alcançar aqueles que necessitam e que são escravos do pecado, como um dia nós fomos. Estava fazendo uma reflexão com a Vitória hoje no carro, sobre o que Paulo diz aos Romanos, e como que nós nos tornamos filhos de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós falamos isso na última célula. Se vocês não lembrarem, eu vou tacar um copo d'água aqui em cima de vocês. E estudamos e aprendemos que foi nos dado o poder de sermos filhos de Deus. O poder de sermos filhos de Deus. Eu pedi a Vicky para ver na exegese e a gente aprendeu que o poder significa autoridade. O Senhor nos deu a autoridade de sermos filhos e filhas do próprio Deus, do Criador de tudo. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
Se eu, que não sou merecedor, recebi do próprio Deus eterno a autoridade de ser seu filho, quanto mais aquele que está lá fora, que precisa. Mas Jonas não entendia isso, Jonas achava algo totalmente diferente. Muitas vezes eu interpretei como Jonas só tendo medo do chamado do Senhor. E muitas vezes a gente pode até tá se esquivando e se colocando atrás da desculpa do medo, mas eu tenho medo de pregar, mas eu tenho medo de falar. Mas a verdade é que Jonas não só tinha medo, mas ele não queria ver a misericórdia de Deus sobre Nínive. A verdade é clara, e é rápido a leitura desse livro. Se você for ler o livro todo de Jonas, você vai ver que isso é uma verdade clara. Jonas ficou com raiva da misericórdia de Deus. E quantas vezes, meus irmãos, nós já nos colocamos no lugar de raiva pelaquilo que Deus está fazendo com aqueles que não merecem aos nossos olhos. Nós precisamos viver uma vida discipulado e oferecer o evangelho àqueles que, mesmo pecando, merecem a graça do Senhor. Porque eu sou um pecador em nome de Jesus. Eu sou um pecador buscando salvação e buscando purificação através da santidade. Nós precisamos resistir ao pecado. Nós precisamos buscar uma nova vida a Cristo, sim, com certeza. Mas nós precisamos oferecer o evangelho a outras pessoas. Quantas vezes também resistimos à vontade de Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. Quantas vezes nós resistimos à vontade de Deus? E quantas vezes, se formos parar para pensar, nós já sabemos o que Deus tem para nós, já entendemos como que Deus quer nos usar, nós já entendemos que Ele quer que nós pregamos, que nós venhamos a amar outras pessoas, discipular outras pessoas, mas nós escolhemos caminhos mais confortáveis. Diga comigo, ir para Tarsis. Ninguém está prestando atenção, tá vendo? Ir para Tarsis era o caminho mais confortável. Seguir a sua vontade é o caminho mais confortável. Mas, meus irmãos, nem sempre o caminho mais confortável é o melhor caminho. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho. Nem sempre o caminho que está mais bonitinho é o melhor caminho. Eu sei que o que Deus tem para a minha vida está preparado. E não importa o caminho para chegar até lá. Eu sei do final que Deus tem para mim. Não importa se vai ser no meio do vale. Não me importa se vai ser no meio de ossos secos. Não me importa se está tudo acabando ao meu redor. Eu creio que Deus tem um lugar para mim em nome de Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Por favor, creia nisso. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho, nem sempre virar as costas, levantar e ir para um lugar oposto ao que Deus tem chamado é o melhor caminho. Vá para aquilo que Deus tem chamado, faça aquilo que Deus tem te chamado para fazer, porque talvez você não tenha tempo mais para fazer. Talvez seja o meu maior medo, e eu também estava conversando com isso, com a célula, segunda-feira. Eu estou dando a minha vida para pagar um financiamento que talvez eu morra antes, Rodrigo. Para pagar um carro que talvez eu morra antes. E eu não tenho vivido a minha vida para aquilo que é muito mais eterno, muito mais valioso, meus irmãos. Parem para pensar, nós temos vivido uma vida que só engrandece as coisas humanas, que só engrandece a moeda, que só engrandece a vontade do próprio homem. Para pensar. Por isso, meus irmãos, eu tenho tentado forçar muito a minha cabeça para entender o tanto de transtorno psicológico que tem acontecido no nosso meio, porque, como eu lido diretamente com o paciente, eu vejo quanta gente que está com probleminha de cabeça, e que isso é sério, que precisa de solução. Mas as pessoas, na minha concepção, têm passado por problemas porque têm colocado as esperanças em coisas que não são eternas. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, coloque a sua esperança. Coloque a sua esperança. Fala para a pessoa que está do seu lado, por favor. Naquilo que é eterno. E Deus tem algo eterno para a sua vida, em nome de Jesus.
A minha esperança não pode ser simplesmente, e a minha expectativa não pode ser simplesmente a pregar para multidões numerosas, porque se eu chego na igreja e tem 5 pessoas, toda a minha expectativa cai por terra, e eu me prostro, e eu me derrubo, e eu quero me matar, porque não tem gente na igreja. A minha fé não depende disso, a minha fé está no meu Salvador. Eu sei que Ele vive, eu sei que o Senhor dará o fruto no momento certo, porque é uma consequência da minha fé em Deus. Meus irmãos, me perdoem, mas a responsabilidade de não vir à igreja é sua. Você que está em casa, sentado no conforto do seu lar, a responsabilidade de trazer os seus filhos é sua. Não transfira ao pastor, não transfira ao líder, a responsabilidade que é sua. Você concebeu, você escolheu, a responsabilidade é sua. E todo mundo aqui me conhece e sabe que não é a forma que eu falo, mas isso é uma palavra de Deus para a sua vida. A responsabilidade de buscar ao Senhor, a responsabilidade de desenvolver amor dentro do seu coração e na sua família, e expandi-lo, isso é sua. Não coloque a responsabilidade em demônio, não coloque a responsabilidade em Deus, porque a responsabilidade é sua, são suas escolhas. E Jonas decidiu aquilo que ele queria decidir, e foi para Tarsis, ao contrário. Aí você abre, você começa a conversar, fala assim, pô, caraca, Jonas é mó doidão. É doidão mesmo, mas eu faço isso todo dia. Nossa, Jonas era imprudente. Não, ele sabia da palavra do Senhor, profeta. Profeta conhecia isso da palavra do Senhor, igual a você, igual a mim. E mesmo assim, nós escolhemos todos os dias ir para Tarsis. O texto, abre para mim, Lucas, o texto no versículo 2, se eu não me engano, diz que ele se levanta, nós nos levantamos todo dia para ir contra a vontade de Deus. Por que o autor disse isso? Por que quis enfatizar isso? Esse é o comissionamento de Deus, pode passar para o versículo 3, desculpa. Jonas se levantou, ele fez aquilo que Deus falou, levante-se e vai, ele se levantou. Mas ele foi ao contrário da vontade de Deus. Muitas vezes eu me levanto para fazer o contrário. Eu me levanto sim para fazer o contrário da vontade de Deus na minha vida. Isso é uma necessidade de misericórdia muito grande. Deus, tenha misericórdia para a minha vida, Senhor. Porque eu sou todo errado. Porque eu não mereço. Mas mesmo assim, todo dia de manhã, nós nos levantamos e temos a oportunidade de buscá-lo. Porque ele diz, aqueles que me buscarem, acharão. Eu não busco coisas que são humanas, que pode uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Eu tive uma época tentando estudar, né, é coisa de doido, né, na minha concepção. Estudar mercado financeiro, dentista estudar mercado financeiro, não tem nada a ver com dente. Mas eu pude entender, Dudu, uma hora tá bom, uma hora tá alto, outra hora tá baixo, é dólar, é não sei o quê. A minha dependência não é isso, não é disso. A minha dependência está em Deus. Ele é a rocha. Ele é a rocha em que eu coloco a minha casa, eu construo a minha casa. E vento nenhum, nenhuma vã doutrina, nenhuma onda do mar pode destruir uma casa alicerçada na rocha que é Cristo, em nome de Jesus. A segunda coisa, meu irmão, eu vou avançar, é que Jonas viveu uma lição de misericórdia. E aí a parte mais conhecida. Jonas pega o barquinho, entra lá, paga sua passagem, o que acontece? O barco começa a balançar, começa a ficar feia a coisa. Dudu me gravou lá no brinquedo do aniversário do Bento, um brinquedo que fazia, sabe aquele brinquedo que é pêndulo, assim, que você fica agarrado, você vai para um lado para o outro, sabe, Júlio? Aquele brinquedo que você vai, eu estava vendo o teto, para mim eu já tinha rodado umas 10 vezes, né? Eu imagino como deve ser isso no mar. E a palavra do Senhor diz que Jonas desceu e foi dormir. Vocês sabem disso? Estava uma tempestade, Jonas desceu e foi dormir porque ele sabia que era Deus. Ele sabia que era Deus. Olha que loucura, Dilson. O cara era crente pra caramba.
porque ele estava descansando no meio da tempestade, pastor Rodrigo. Todo mundo desesperado. Caraca, o que está acontecendo? Algum problema está tendo. Alguém está no barco que está trazendo coisa ruim para a gente. Até os descrentes estavam procurando uma solução. E Jonas foi dormir. E aí eu escuto isso e leio isso, e Deus dá um tapa na minha cabeça e fala assim: quantas vezes você sabe que o barco está afundando e você está indo dormir, descansar? Não é? Eu estou errado? Falei besteira? Sei. Quantas vezes nós estamos vendo a situação ficar difícil, cada vez mais difícil, e nós estamos indo dormir? Nós sabemos a vontade de Deus, nós sabemos a missão que Ele tem para a nossa vida, e ainda assim continuamos sem ter a atitude correta. O Senhor te chama nessa noite, meu irmão, a voltar aos caminhos do Senhor. E quando eu digo caminho, estou dizendo que ninguém é desviado aqui, pelo amor de Deus. Estou dizendo que ninguém está fora da palavra do Senhor, não é isso que eu estou falando. É da vontade que Deus tem para a nossa vida, porque esse cara acreditava em Deus. Ele sabia que era Deus que estava transtornando esse barco. Ele sabia o que estava acontecendo. Quando perguntado quem ele era pelos homens do barco, ele diz: eu sou hebreu, está acontecendo, rapaziada, está acontecendo tudo isso, é por minha causa mesmo, fica tranquilo. Descobriu o problema. O que acontece? Está com Jonas no mar. Jonas é salvo, na minha concepção, Jonas é salvo por um peixe, um grande peixe, né? Importante dizer que não necessariamente é uma baleia, é um grande peixe, né? Se infere que é uma baleia. E Jonas fica 3 dias dentro da barriga desse peixe. E foi ensinado a viver a vontade do Senhor. Eu peço muito ao Senhor que não seja necessário eu estar na barriga de um peixe para entender a sua vontade. Eu peço muito ao Senhor para que eu não venha a ter que passar uma dificuldade para entender a vontade de Deus. Mas se for necessário, meus irmãos, nós iremos passar para poder entender a vontade de Deus. Porque Ele é, diga comigo, soberano. Diga comigo, o Senhor é soberano. Ele sabe de tudo. Você pode achar um monstro marinho e engoliu Jonas. Não, um grande peixe salvou Jonas. Porque ele ia se afogar e ia morrer. Até no meio da dificuldade, Deus pensa em você. Meus irmãos, Nínive era uma cidade violenta. Nínive era uma inimiga de Israel. Se eu te coloco essa situação, mudando os nomes, você vai falar assim: esse cara está certo. Vai pregar para gente que não merece? Ei, sai para lá. Humanamente, Jonas tinha razões para não querer pregar lá. Concordam comigo? Concorda, Brando? Mas Deus mostra que a sua misericórdia vai além dos nossos limites pessoais. A misericórdia de Deus vai muito além da nossa concepção humana. E Jonas é usado como canal de misericórdia, mesmo contra a sua própria resistência, porque a vontade de Deus é e sempre será a vontade de Deus. O discipulado cristão, meus irmãos, é justamente isso: levar a palavra até quem menos merece aos nossos olhos. Porque também não merecíamos, mas recebemos de Deus algo inestimável. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Obrigado, Senhor, porque eu recebi algo inestimável. E esse cara, 3 dias, e a gente vai ler lá em Mateus 12, 39, como Jesus também usa essa situação para dizer que como Jonas aponta para nós e para Cristo. Jesus diz, Mateus, tá certo? Uma geração perversa, está muito diferente da minha. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas o sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pode seguir. Ele, porém, respondeu, pode seguir. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. 41.
Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas aponta para Cristo. A misericórdia que Deus teve com a cidade de Nínive é a misericórdia que Deus tem para a nossa vida, é a misericórdia para aqueles que também nós achamos que não merecem, mas merecem. Deus te levantou, você pode levantar a mão para receber isso? Deus te levantou para pregar as boas novas do seu evangelho. E Jonas aponta para Cristo. E aí eu vou usar de uma frase que eu gosto muito: Cristo não faltou no dia da cruz. Minha pastora sempre cita isso, obrigado. A senhora é minha maior fã, né? Meus irmãos, Cristo não fugiu do chamado. Cristo abraçou a vontade do Pai até a cruz. Jesus não faltou no dia da cruz. Você pode até ter faltado hoje, meu irmão, mas Jesus não faltou no dia que... Imagina, se dependesse às vezes de mim, estou num dia ruim, não venho, ferrado. O Senhor derramou graça sobre a sua vida. O Senhor derramou misericórdia sobre a sua vida. Meus irmãos, e o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com aquilo que recebemos de Deus? O que nós temos feito com a graça abundante, a superabundante, a maravilhosa graça? Jesus. Tudo aponta para Jesus. Lucas 11:30 diz que, pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será também para essa geração. Jesus é aquele Jonas que perfeito, que não errou, que foi e deu sua vida por toda uma geração e nos alcança até hoje em nome de Jesus. Assim como Jonas foi um sinal de arrependimento para Nínive, Jesus é o sinal de arrependimento e vida para o mundo. Se Cristo não recuou, como podemos recuar do chamado? Se aquele que não merecia, se aquele que não tinha mácula, se aquele que não estava sujo pelo pecado não recuou, quanto mais eu de recuar e de dar a minha vida a Ele. Nós colocamos uma importância, eu estava vendo que é a síndrome do, síndrome do personagem principal, do herói, alguma coisa assim. Do protagonista, não sei nem se é necessariamente isso, mas nós temos essa síndrome como se a gente estivesse no centro do mundo. Mas no centro de tudo, na cadeira do Altíssimo, está aquele que é maior do que nós, é o Jesus Cristo, que venceu a morte. Ele matou a morte para que nós venhamos e temos vida hoje por conta da morte e ressurreição de Cristo. Ele é a própria vida, Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Como eu posso dizer não ao meu chamado? Como eu posso recuar ao chamado que Deus tem para a minha vida? E agora falando de Lucas, como eu posso dizer não a um Deus que curou os meus pés, que curou os meus pais, que curou a minha mãe, que curou o meu irmão e continua curando? Como eu posso dizer não ao chamado de Deus? Como eu posso dizer não a um Deus que me livra todo dia? Ele me livra todo dia da doença, Ele me livra todo dia do câncer, Ele me livra todo dia do acidente, Ele me livra todo dia do tiroteio, da bala perdida. Obrigado, Senhor, como eu posso negar ao chamado de um Deus tão bom? Como posso dizer não à voz do Altíssimo? E assim como Jonas, meu irmão, nós dizemos não. Nós vamos para Tarsis. Nós recuamos a voz de Deus e somos colocados dentro de uma barriga de um peixe para entender a vontade de Deus, e ela é boa sim, e ela é perfeita e agradável, e ela é tudo para as nossas vidas. Por isso, nós precisamos entender o discipulado e a busca por vidas. O livro de Jonas nos ensina que o discipulado não é sobre a nossa vontade, mas sobre a missão de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O discipulado não é sobre aquilo que a gente acha, mas sobre aquilo que Cristo estipulou aqui na terra.
O discipulado é ir até Nínive de hoje. Pessoas afastadas, pessoas quebradas, pessoas hostis, mas amadas por Deus, porque também receberam a autoridade de serem filhos de Deus. Se viverem de acordo com o Espírito e não com as obras da carne. O nosso chamado, meus irmãos, é ser canal de misericórdia, assim como Jonas. Mas agora, com o exemplo de Cristo, que Jonas não teve, nós temos. Cristo foi o Jonas perfeito, se eu posso usar dessa expressão. Cristo foi o Jonas perfeito, que não fugiu, mas enfrentou a morte por amor a nós. Jonas não cumpriu a vontade. Jonas foi falho, mas Jesus cumpriu a vontade do Pai até o fim. Detalhe, porque Cristo ele foi humilhado na cruz. Cristo foi humilhado na prisão. Não era um estalar de dedos. Não era ir a uma cidade, prega a palavra, se aceitar, se não aceitar, tudo bem, a escolha das pessoas. Não era isso. Era doar a sua própria vida em favor de muitos. E é isso que Cristo fez. E eu preciso agradecer ao Senhor todos os dias. Cristo, meus irmãos, cumpriu a vontade do Pai até o fim. Agora o nosso papel é abraçar a vontade de Deus e sermos discípulos fiéis e buscarmos vidas para o reino. E entender que nem sempre o mais fácil é a vontade de Deus e o melhor para as nossas vidas. E a pergunta que eu gostaria de deixar nessa noite para você e encerrar essa breve explanação, esse breve discurso, essa breve pregação, é que se Cristo não fugiu da cruz, será que nós temos o direito de fugir da missão? Nós somos chamados de cristãos, né? Somos imitadores do Cristo. Eu não me sinto no direito de dizer não à vontade do Senhor. E eu gostaria que você refletisse sobre isso nessa noite. Jonas, ao final das contas, vai a Nínive, prega. Aquele povo é incendiado com a presença do Senhor. Quando já tiveram a oportunidade de ler e saber, aquele povo foi tocado por Deus. E no final de tudo, Jonas ainda fica irado com a vontade do Senhor. Jonas queria morrer por executar a vontade do Senhor. Olha que interessante. Olha como nós podemos estar nessa mesma situação. Vir à igreja, executar aparentemente a vontade do Senhor, mas não estar debaixo da sua presença. O Senhor te chama nessa noite, igreja. Por mais que uma pregação que não seja uma pregação das mais animadoras, mas com certeza pensando a longo prazo, pensando na eternidade, essa é talvez a pregação que você precise mais escutar. Nós precisamos ser sacudidos pela vontade de Deus. A gente não pode viver numa anestesia. Nós não podemos viver. Né? Um colega que estava falando, foi fazer uma cirurgia, foi sedado. Ele nem lembra o que ele falou na cirurgia. Ele falou besteira para o médico. Tu escutou ele falando isso? Às vezes a gente está nesse estado, né? De sedação. Vivemos a nossa vida, saímos todo dia, pegamos nosso carro, falamos umas besteiras, agimos com besteira. Estamos sedados. Estamos vivendo numa Disney, né? Totalmente longe da presença do Senhor. Mas o próprio Deus veio a essa terra, entregou o seu filho, vestiu pele humana, como o pastor gosta de falar, entregou a sua vida por nós, e ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Portanto, se nessa noite eu ajoelhar perante o altar do Senhor e pedir, Senhor, misericórdia, eu desejo executar a sua boa vontade, Ele é misericordioso e fiel e gracioso para mudar a nossa vida. Você crê nisso? Não está perdido. Não está perdido.
O Senhor tem mais para a sua vida, eu creio nisso.